Salve galera, tudo bem? Hoje é dia de falar de Semana de Arte Moderna. Para quem está fazendo vestibulares, Enem, sabe muito bem a importância desse momento, desse evento para a arte, para a literatura brasileira. Se você conhece um pouco de literatura, também sabe a importância. Caso você não conheça muito ainda, não saiba, daquilo que é importante na nossa literatura, vou te dizer, Semana de Arte Moderna, galera, é um divisor de águas. Todo mundo tem que conhecer um pouco, porque reflete em tanta coisa, em tantos escritores que vieram depois aí da década de 20. Então, vem comigo, porque literatura é com Alencar. Eu sou o professor Alencar, em mais de 20 anos trabalhando com terceirões, cursinhos. Eu já vi prova de tudo quanto é jeito, de vários vestibulares, de Enem, e é muito raro, eu diria até, galera, é impossível a gente encontrar uma prova que não cite aí os modernistas, que não cite a galera da Semana de Arte Moderna. E você já percebeu aqui nos vídeos do meu canal que normalmente as escolas literárias começam com a publicação de um livro. Pré-modernismo não é uma escola literária, tudo bem, mas começa em 1902 com Os Sertões, do Euclides da Cunha. Simbolismo começa com Missal e Broquéis, do Cruz e Souza, em 1893. Realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, em 1881. Só que o modernismo não é assim. Ele começa, na verdade, com um evento, uma rave cultural, como a gente costuma dizer, que é a Semana de 22, que é a Semana de Arte Moderna. Tudo aconteceu no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, mais especificamente no famoso Teatro Municipal. Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, lá dentro, no interior do Teatro Municipal, teve conferência, teve palestra, no saguão, exposições aí de pintores, de escultores, enfim, galera, essa coisa veio, na verdade, para chacoalhar a cidade de São Paulo e o Brasil de uma forma geral. E foi a primeira manifestação pública coletiva da cultura brasileira, que veio aí trazendo um espírito novo, querendo deixar para trás aquele tradicionalismo, aquele conservadorismo que já vinha desde o século XIX. Lembra que a gente falou das vanguardas europeias? Se você não viu o vídeo ainda que tem aqui no nosso canal, volta lá, dá uma olhadinha, tá, gente? Depois, não agora. Esse vídeo é fundamental, porque está muito conectado, na verdade, com a Semana de 22. Porque se as vanguardas europeias, na virada do século XIX para o século XX, quiseram quebrar com os padrões tradicionais de arte, de uma forma bastante agressiva até, a Semana de 22, galera, veio com o mesmo propósito. Aliás, você sabe que os modernistas foram muito influenciados pelos vanguardistas europeus, hein? Então olha só, esse vídeo que a gente está vendo agora está bem conectado com outro aí das vanguardas, beleza? Dentro desse espírito novo, tem um desejo muito grande de falar das coisas do Brasil, de trazer a cultura brasileira aí à tona, Fazer com que ela apareça mais. Será que tem um sentimento aí, galera, de nacionalismo? Com certeza, e presta atenção, hein? A Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, exatamente 100 anos depois da nossa independência. Em 1822 foi nossa independência política, digamos assim, e a semana agora é nossa independência artística cultural. Antes de falar da semana em si, quem participou, quem não participou, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu antes, Quais são os preâmbulos? Olha que massa essa palavra aí, hein? Quais são os preâmbulos do evento? Ó, em 1912, por exemplo, o Oswald de Andrade tinha ido para a Europa e ele volta de Paris trazendo aí para o Brasil a novidade do futurismo, do Filippo Marinetti. Vocês sabem que inclusive o pessoal aí do modernismo era chamado de futurista. Ah, são os futuristas. Era até um jeito meio pejorativo, meio negativo de falar desse pessoal, que era muito para frentex. Em termos de poesia, por exemplo, o Oswald vem trazendo aí a questão do verso livre, Sem aquela métrica tão rigorosa que a gente via antes no parnasianismo, no simbolismo, no pessoal aí do final do século XIX, início do século XX. Mais um acontecimento importante pré-semana, 1917. O que aconteceu nesse ano, galera? Uma artista plástica muito famosa, das mais importantes, chamada Anita Malfatti, faz uma exposição em São Paulo. Você sabe que ela tinha feito uma viagem de estudos, pela Alemanha, Estados Unidos. Ela volta de lá,
bastante tocada, né, bastante influenciada aí pelos vanguardistas, principalmente pelo expressionismo, e ela monta uma exposição aí com mais de 50 trabalhos, e nessa exposição tem um visitante especial, Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato era simplesmente o crítico de arte mais importante de São Paulo. Ele vai ver a exposição da senhora Anita Malfatti e não gosta. Ele detesta, escreve um artigo, publica no jornal, inclusive, chamado Paranoia ou Mistificação. E nesse artigo ele destrói a obra da Anita Malfatti. Ele fala que os quadros dela são muito bons para ilustrar corredor de hospício. Olha só, hein? Imaginem vocês, ela ficou arrasada, mas é que o Lobato nas artes plásticas tinha uma visão bastante convencional, né? Bastante tradicional, bastante clássica das coisas. Inclusive, você sabe que o Lobato também gostava de desenhar, de pintar. Na literatura, ele é muito à frente do tempo dele, principalmente a literatura infantil, mas as artes, ele não tem a mesma visão. Aí o Oswald, né? Oswald de Andrade, o Menotti Del Picchia, o Mário de Andrade, esse pessoal saiu em defesa aí da pintora, depois ela vai participar da Semana de 22 e o Monteiro Lobato não. De 1917 até a famosa Semana, um grupo foi se formando em Sampa. Uma galera bastante antenada, né, bastante sintonizada com as novidades vindas da Europa, só que assim, ó, o evento não aconteceu só com gente de São Paulo. Tinha gente do Rio de Janeiro, por exemplo, como o próprio músico Heitor Villa-Lobos. Mas não dá para dizer que os modernistas já chegaram inovadores, né? Eles foram aos poucos amadurecendo, aos poucos entendendo que era possível fazer alguma coisa diferente. Enfim, o Teatro Municipal ficou à disposição da arte entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 22, e quem participou do evento? Olha só, muita gente. Entre os escritores, esse que a gente já citou aí, né, o pessoal de Andrade, Oswald Mário, tem o Menotti Del Picchia, tem o Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, quem mais? Você tem aí o Sérgio Millet, o Graça Aranha, que foi o grande nome, foi o mentor, digamos assim, do evento. Ele já vem, na verdade, lá do pré-modernismo, né, era um pouquinho mais velho aí. Na pintura, a Anita Malfatti, que a gente já falou, o Di Cavalcanti, que fez, na verdade, o cartaz e o catálogo da Semana de Arte Moderna. Dá para citar, galera, a famosa Tarsila do Amaral? Ela participou também? Não. Ela não estava na Semana de Arte Moderna. Na época, ela estudava artes em Paris, depois ela voltou de lá, aí ela vai se aproximar dos modernistas. Inclusive, ela foi casada com o Oswald de Andrade, todo mundo sabe dessa história. Em 1928, ela dá um quadro para ele, chamado Abapuru, e a partir desse quadro ele faz o Manifesto Antropófago. Interessante, né? Então veja que a Tarsila do Amaral é importantíssima para o modernismo, mas ela não estava na semana. Na escultura, você tem aí a participação do Victor Brecciaré, um italiano radicado aqui no Brasil. Ele fez aquela escultura, vocês devem lembrar, dos bandeirantes, né, carregando lá aquela embarcação, aquela coisa, tá ali pertinho do Parque do Ibirapuera. Também houve a participação da classe política. Aliás, para os políticos de São Paulo era muito importante uma visibilidade para a cidade. Estava crescendo muito, né? São Paulo aí, no iniciozinho do século XX, os imigrantes chegando, trabalhando no café, né? Aquela coisa fervilhando. Então, tudo acontecia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital, era o foco de tudo, culturalmente falando, inclusive. Então, era muito legal que algo também acontecesse, projetasse São Paulo. A gente falou ali no comecinho da aula, galera, que teve 3 dias aí importantes, né? 13, 15 e 17. O que aconteceu nesses 3 dias? Bom, no dia 13, você teve a abertura do Graça Aranha, a emoção estética na arte moderna. Mas já vou adiantando para vocês que o público lá no Teatro Municipal, ele foi aos poucos diminuindo. O pessoal não estava muito preparado para ouvir, né, aqueles discursos, aqueles poemas, para ver, né, aquelas obras de arte. No dia 15, teve briga. A briga foi feia. O Ronald de Carvalho foi declamar aquele poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que não estava lá, né, não estava de corpo presente. Só que enquanto o Ronald declamava, as pessoas assoviavam, gritavam, vaiavam. É um poema bastante impactante. Quem são os sapos, na verdade?
são os parnasianos, que ficam coachando no banhado, sempre um canto, digamos assim, né, um coachar igual, monótono, bem martelado. É a poesia parnasiana, sempre do mesmo jeito, né? Decassílaba, com as mesmas rimas, mas algo que estava muito presente há muito tempo, o pessoal não estava esperando, né, esse tipo de crítica. No dia 17, deu briga também? Com certeza. E uma curiosidade, hein? Vou mostrar aqui para vocês agora o ingresso da última noite aí da semana de 22, né? Quem quisesse entrar para ver o famoso músico clássico brasileiro Heitor Villa-Lobos, tinha que apresentar esse ingresso. Legal, né? Olha que bacana aí. E olha como a língua portuguesa teve algumas modificações de lá para cá. A confusão nessa última noite aí foi porque o Heitor Villa-Lobos resolveu entrar de casaca e chinelo para tocar. Ele também foi xingado, né? Foi vaiado. O pessoal falou que era uma atitude futurista dele. Falavam, né, desse jeito naquela época. Na verdade, ele disse que estava com o calo doendo. Agora, se estava ou não, ou se ele quis simplesmente polemizar, fica difícil de saber. Fazendo um apanhadão geral da semana de 22, não dá para dizer que as pessoas, né, de forma maciça, gostaram. É que tudo que é muito novo, galera, pode causar estranhamento, choque, demora para cair a ficha. Hoje a gente sabe que é um divisor de águas aí na arte, na cultura brasileira. Quer ver um pouco mais na prática as mudanças que a semana propõe? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, hein? Um poema famoso que já apareceu em muitas provas, é do Oswald de Andrade, a figurinha mais carimbada aí entre os modernistas, e o texto se chama Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Se você pegar esse poema e colocar lado a lado com o poema parnasiano ou simbolista, você vai ver as diferenças, tá? Olha só, primeira coisa, os versos são livres. São livres, são brancos, não tem aquela rima tradicional. Outra coisa, dê-me, me dá. Qual dos dois está certo de acordo com a norma culta da língua portuguesa? Dê-me. Mas qual que o pessoal usa no dia a dia? Me dá. Então é a linguagem coloquial. Gente, linguagem coloquial é o que os modernistas querem. Sem contar que é o cara aí que vai no bar, né? Vai na padaria, vai em qualquer lugar comprar cigarro. Quer dizer, algo extremamente cotidiano. Vai acontecer agora a valorização do cotidiano. Tem também humor, tem um toque de nacionalismo, porque ele acaba falando aí da questão da mistura de raças, né? No Brasil. Bom, aí você já tem as principais características da literatura modernista e você percebe também que o que esse pessoal quer em todas as manifestações artísticas é trazer algo realmente diferente, algo que não era visto, e foi um pessoal, galera, que fez escola, porque depois você vai ver que em todas as fases aí do modernismo, todos os artistas, todos os escritores acabam bebendo nessa fonte. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima!